Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa Casa Legislativa, os suplentes de vereadores e aos que nos acompanham de forma virtual. Solicito ao secretário, vereador Paulo Sérgio Marques, para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Vereador Adriano Klein. Aproveito e justifico a ausência do vereador Adriano Klein, que está em isolamento devido ao filho dele ter positivado para a Covid. Vereador Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmi Rohrschneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E eu, vereador Paulo Sérgio Marques. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 18ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, do dia 28 de junho de 2021. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata número 22 da 17ª sessão ordinária do exercício de 2021. Nas matérias do dia temos leitura do projeto de lei número 19/2021, vindo do Executivo. Leitura do projeto de resolução 01/2021, de autoria da mesa diretora. No grande expediente não temos vereador inscrito, mas temos inscrito o secretário da Saúde, o senhor Valtuir Dal Bosco, com o assunto apresentação do relatório do primeiro quadrimestre de 2021. Na ordem do dia, não temos matéria para serem votadas. Na explicação pessoal, temos inscrito o vereador Paulo Sérgio Marques, com o assunto emenda. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 22/2021, da 17ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizado no dia 21 de junho de 2021. Peço a dispensa da leitura da ata. Dispensada a leitura, coloco em discussão a ata número 22/2021. A palavra está livre. Coloco a ata número 22/2021 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade. Peço ao secretário para que faça a leitura das correspondências. Ofício Gabinete Marlene Fengler, número 122/2021. Florianópolis, 25 de junho de 2021. Senhor Mário Reck, com meus cordiais cumprimentos, informo que foi autorizada a liberação do recurso que destinei no Orçamento do Estado para 2021, a emenda 1447 de minha autoria no valor de R$350 mil, na área de infraestrutura para o município de Iporã do Oeste, com pagamento agendado para o mês de julho de 2021, conforme informações repassadas a mim pelo Governo do Estado de Santa Catarina. Atenciosamente, Marlene Fengler, deputada estadual. Ofício número 698/2021, Gabinete Executivo de Governo, Chapecó, Rua Marechal Bormann, 133E, Centro, Chapecó. A Sua Excelência, senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Monte Alverne 202, Iporã do Oeste, CEP 89899000, Iporã do Oeste. Com cópia a Sua Excelência, o senhor Prefeito Adélio Marques, Prefeito Municipal, Rua Santo Antônio 100, Centro de Iporã do Oeste. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente,
Notificamos Vossa Excelência do crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 22/6/2021 no valor de R$ 71.625 na conta vinculada ao contrato de repasse número 887858/2019, operação 106-3939-37, firmado com o município de Porã do Oeste, assinado em 27/11/2019, com âmbito do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objetivo revitalização da Praça Municipal Reinoldo Ruschel, em Iporã do Oeste, segunda etapa. 2. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, Denise de Souza dos Santos, gerente de filial, Governo de Chapecó. Renato Scalabrin, Superintendente Regional, Superintendência Regional do Oeste de Santa Catarina. Ofício Gabinete do Prefeito número 98/2021, Iporã do Oeste, 24 de junho de 2021. Mário Reck, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminho para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. 1. Na forma regimental, projeto de lei que revoga a Lei número 1924, de 19 de março de 2021, que concede a revisão geral anual aos servidores públicos municipais do Executivo e Legislativo, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Atenciosamente, Adélio Marques, Prefeito Municipal. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Matérias do dia. Peço ao secretário vereador Paulo Sérgio Marques para que faça a leitura do projeto de lei número 19/2021. Projeto de lei número 19/2021. Revoga a lei número 1924, de 19 de março de 2021, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais do Executivo e Legislativo, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. O prefeito de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei número 1924, de 19 de março de 2021. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Porã do Oeste, Santa Catarina, 22 de junho de 2021. Adélio Marques, Prefeito. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a esta Casa a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que revoga a Lei número 1924, de 19 de março de 2021, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais do Executivo e Legislativo, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O plenário do Tribunal de Contas de Santa Catarina, TCE de Santa Catarina, na data de 21 de junho de 2020, durante sessão ordinária telepresencial realizada na tarde do dia 21, em resposta à consulta formulada pela Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí e com base no voto do relator do processo, conselheiro Wilson Rogério Vandal, deliberou por unanimidade que o ato de concessão da revisão geral anual concedido pelos municípios fosse tornado sem efeito. Diante da decisão do Tribunal de Contas de Santa Catarina e considerando que o município concedeu a revisão geral por meio da Lei Municipal número 1924, de 19 de março de 2021, torna-se necessário a revogação da lei
e o consequente recálculo dos vencimentos do funcionalismo, retirando a reposição que já havia sido concedida. Desta forma, certo da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. E por ando este, 22 de junho de 2021, Adélio Marques, prefeito. Esse projeto de lei, então, será baixado para as devidas comissões para o seu parecer. Solicita ao secretário vereador Paulo Sérgio Marques para que faça a leitura do projeto de resolução 01/2021. Projeto de resolução número 01/2021. Altera o artigo 3º da resolução número 111 de 1994, que dispõe sobre a fixação de quadros dos ex-presidentes da Câmara Municipal e dos ex-prefeitos municipais e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o regimento interno desta Casa, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 3º da resolução número 011/1994, com a redação dada pela resolução número 003/1998, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria da Câmara dos Vereadores. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Porã do Oeste, Santa Catarina, 21 de junho de 2021. Assinado os membros da mesa diretora: Mário Reck, presidente; Irmir Rohrschneider, vice-presidente; Paulo Sérgio Marques, primeiro secretário; e Osni Simon, segundo secretário. Mensagem justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de resolução número 01/2021, que altera o artigo 3º da resolução número 11/94, com a redação dada pela resolução número 03/1998, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. A resolução número 011/1994, de 24 de outubro de 94, dispõe sobre a fixação dos quadros dos ex-presidentes da Câmara Municipal de Vereadores e dos ex-prefeitos do município de Porã do Oeste no recinto da Câmara Municipal de Vereadores, formando a galeria dos ex-presidentes e dos ex-prefeitos. Na época de sua promulgação, as despesas necessárias à confecção dos quadros corriam exclusivamente pelo orçamento do Poder Legislativo. No entanto, no ano de 1998, foi promulgada a resolução número 03/98, que alterou a redação originária do artigo 3º da resolução 011/94, passando a disciplinar que as despesas para a confecção dos quadros correriam na proporção de 50% por parte da pessoa interessada e 50% por parte do Poder Legislativo. Todavia, salvo o melhor juízo, a formação da galeria dos ex-presidentes do Poder Legislativo e dos ex-prefeitos do município de Porã do Oeste é um ato estritamente ligado ao interesse público do Poder Legislativo, que traduz a história do nosso município. E por tal razão, entendemos como razoável que os custos necessários à confecção dos quadros dos ex-presidentes da Câmara Municipal de Vereadores e dos ex-prefeitos do município de Porã do Oeste sejam franqueados integralmente pelo orçamento do Poder Legislativo. Desta forma, apresentamos o presente projeto de resolução que objetiva alterar o artigo 3º da resolução número 011/94 com a redação dada pela resolução número 03/98, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, 21 de junho de 2021. Assinado Mário Reck, presidente; Irmir Rohrschneider, vice-presidente; Paulo Sérgio Marques, primeiro secretário; e Osni Simon, segundo secretário. Então, da mesma forma, esse projeto de resolução será baixado para as comissões devidas para o seu parecer. No grande expediente, então, convido o secretário da Saúde, Valtuir Dal Bosco, para a sua apresentação.
Quero aqui cumprimentar o presidente, senhor Mário Reck, e todos os demais vereadores desta casa, o público aqui presente, os nobres suplentes de vereador e também os servidores desta casa que fazem um trabalho para que as sessões aconteçam aqui todas as segundas-feiras. Eu comentei com alguns vereadores, inclusive com o presidente também, que nós temos o relatório do primeiro quadrimestre e que a gente apresenta geralmente ao público também quando tem audiência pública da apresentação dos primeiros 4 meses do governo, e também nós apresentamos para o Conselho Municipal da Saúde. Mas eu, como já fiz parte desta casa, eu também vejo que os vereadores eles devem estar cientes do que está acontecendo no Poder Executivo. E como hoje eu estou na saúde, também acredito que, principalmente da saúde, que as pessoas que estão lá fora cobram muito vocês. Saúde, estradas, um pouco de educação, um pouquinho daquilo, mas principalmente saúde e o desenvolvimento rural. Então, fiz questão de estar aqui para mostrar um pouquinho daquilo que a gente tem feito lá na saúde e que vocês entendam também os procedimentos e os processos que são feitos lá. Perfeito? Pessoal, isso aqui é apenas atendendo ao disposto do artigo 36 da lei complementar, né, que a gente tem que estar fazendo sempre relatório quadrimestral. Para vocês terem noção, então, como que são feitas os cadastros aqui em Iporã do Oeste? Hoje nós dividimos em 4 áreas, que são, a gente tem famílias e dentro dessas famílias tem um número de membros, de integrantes. Então, a área 1 tem 906 famílias, a área 2, 700 e poucos, a área 3, 762 e a área 4, 950. Para vocês terem uma ideia, então, a 1 e a 4 são da cidade, por isso que eles têm mais. Então, para quem vai fazer as visitas, por exemplo, os agentes de comunidade de saúde, obviamente eles podem estar visitando muito mais famílias, porque são muito mais próximas umas das outras. O que nós temos que estar fazendo algumas mudanças é a área 4, porque a área 4 nós temos o médico do Mais Médicos, e ele só trabalha 32 horas, ele não trabalha as 40. Então, hoje nós temos mais famílias naquela área e menos horas de atendimento. Então, algumas mudanças que a gente vai ter que estar fazendo na próxima. E vocês podem ver, pode voltar um pouquinho, podem ver a população aí, então, até final de abril nós tínhamos 9.362. Hoje já não temos mais esse número, porque a cada dia tem pessoas que vêm, que alteram de localidade internamente no município e fora também. Então, as nossas agentes têm feito um bom trabalho no sentido de ir buscar quem está morando naquela casa, quem veio, quem trocou, enfim, é um trabalho bem interessante nesse sentido. Então, são hoje 9.500 mais ou menos pessoas que nós temos morando em Iporã do Oeste. Aí, pessoal, as principais atividades, e aí eu quero ressaltar que nós temos um sistema chamado ESUS, que é do Ministério da Saúde, e também nós temos um contrato que já vem de anos com o ORHANG, né? É um sistema também que nos mostra muitas informações do que se faz na saúde. Então, ali é para vocês terem uma noção, consultas de nível superior, mas não médico. A gente atendeu nos primeiros 4 meses 4.513 pessoas. Talvez aqui tenha que ressaltar algumas situações, pessoal. Nesses 4 meses, vocês vão ver que tem números ali expressivos, mas também tem números muito baixos. Nós vivemos nesses 4 meses, pelo menos os primeiros 2 meses, até mais ou menos 15 de fevereiro, nós tivemos muita gente em férias, muitos profissionais em férias. Nós também tivemos fevereiro e março, principalmente, praticamente atendemos só Covid. Foi um trabalho ali árduo, né, dos nossos profissionais. Também nós tivemos aí, pelo menos até o final de fevereiro, muitos encaminhamentos de contratos, de credenciamento, de licitações. Então, esses primeiros 4 meses foi mais devagar nesse sentido, tá? Esperamos mudar nesse segundo quadrimestre. Mas, enfim, se vocês olharem lá, consultas médicas, então, 7.228, visitas dos agentes de comunidade de saúde às famílias, 21.400,
Primeira consulta odontológica, 284, procedimentos odontológicos, aí já é o segundo ou mais atendimentos que a pessoa já passou. Atendimento de enfermagem, em geral, 12.700, aí envolve o enfermeiro e o técnico, né? Administração de medicamentos, 899, curativos, 400 e pouco, eletrocardiograma, esse também é um número muito pequeno, a gente já tem feito muitos agora, que a gente faz mesmo ali no posto de saúde. Teste rápido, 917, até o dia 30 de abril. Exames laboratoriais, 8.900, pessoal. Observem bem, são praticamente 9.000 em 4 meses. E aí vale ressaltar o seguinte, nós ficamos praticamente quase 60 dias sem o SUS estar liberando esses exames laboratoriais, que tem em torno de R$10.000 por mês que o SUS paga para o hospital para fazer os exames aqui do nosso município. E a gente tem liberado, o médico pediu, libera. Perfeito? E aí nós chegamos e a gente complementa em torno de 7, 8 mil, além daquilo que o SUS paga diretamente. E para vocês terem uma noção, nós ficamos 60 dias que o SUS suspendeu. E aí a gente deu apenas o básico, os médicos foram muito parceiros nisso, eles também não solicitavam qualquer exame, e aí a gente teve um valor mais significativo aí nesses 4 meses, porque o SUS suspendeu. Quando eu falo SUS, não foi o SUS, foi a Secretaria do Estado, né? Do Estado aqui de Santa Catarina. Próteses dentárias, foram feitas 71, ali vale ressaltar, pessoal, que hoje nós temos fila, não tem fila na prótese, vem, a gente já encaminha para fazer, tá? E temos um bom recurso lá para fazer exclusivamente próteses dentárias. Exame citopatológico, 135, e procedimentos da vigilância sanitária, 1.667. Ainda nós temos aí que vem os exames que são poucos, se a gente for comparado, se vocês depois fizeram um comparativo do primeiro com o segundo, a endoscopia, 6, é algo muito pouco, mas qual é a justificativa? A gente tinha 2 meses praticamente para fazer todo o processo licitatório, e depois as clínicas que faziam isso, elas não aceitavam qualquer pessoa não, elas diziam não, onde se marcava 5 numa manhã, não, aqui só pode vir 1. Então, por isso que foi baixo esse número. Ultrassonografias, 317, alto porque a gente faz aqui no hospital praticamente metade delas, né? Ressonância magnética, 34, nós tínhamos uma fila de mais de 100 pessoas, e agora nós conseguimos um recurso aí, e a gente vai estar tentando reduzir a quase nada essas ressonâncias, mas é muita ressonância. Mamografia, radiografia, colonoscopia também é um número baixo, exames diversos, ecocardiograma, tomografia 12 também é um número baixo, o estudo urodinâmico, um só, né? E consultas especializadas, pessoal, isso aí que a gente mais usa, que são os credenciamentos e o CIS, que são aquelas consultas que vai para um especialista, vai para um urologista, cardiologista, então, ali também, se a gente for olhar, é um número baixo, tá? Porque quase não se atendia nesses momentos. E hoje também está sendo reduzido, mas se ampliou muito do que vinha se fazendo nesses primeiros 4 meses. O que tem tido efeito bom é isso aí, ó. Por exemplo, sessões de psicólogo. Nós tínhamos uma fila enorme, e aí a gente avançou bastante, contratou uma psicóloga para trabalhar no posto de saúde, depois ela também desistiu, mas aí nós tivemos alguns outros se credenciando, e aí são números elevados aí de sessões. Fisioterapeuta também, hoje a fila praticamente vem numa semana, na outra semana já é regulado para encaminhamento, que nós temos vários profissionais aqui da cidade que prestam esse serviço. Não é só serviços feitos lá na Secretaria de Saúde. São profissionais daqui do município que se credenciam e a gente paga valores para essas sessões. Sessões de nutricionista, daí é com a nossa nutricionista lá no posto de saúde mesmo. Ecografia obstétrica, né, morfológica, audiometria, são alguns exames, né? E lá embaixo são os atendimentos da APAI. A APAI tem direito a um valor, um teto mensal, que vem do governo federal. E aí, se eles produzem esses atendimentos lá, especializados, nós repassamos um recurso. Tem uma portaria
agora, recentemente, que eles não precisam cumprir todos os atendimentos que a gente vai pagar o teto igual, né, em função do Covid. Pessoal, pacientes que são atendidos na farmácia, para vocês terem uma ideia, então, ali, ó, em média, 2.500 por mês. Você tem uma coisa que me tirou um pouquinho o sono, está me tirando ainda, é a quantidade de medicamentos que a nossa população consome. Esses dias peguei os dados do município vizinho aqui, eu fiquei mais tranquilo. Mas não adianta ficar tranquilo comparando com o outro, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas é muito consumo de medicamento aqui. Ok? Pessoal, tratamento fora de município, que é o famoso TFD. Nós transportamos 1.041 pacientes nesses 4 meses para fora do município. Um total de mais de 64 mil quilômetros rodados. Perfeito. Desses aí foram 155 viagens para São Miguel, 70 para Chapecó, 19 para Mondaí, Itapiranga 13 e Florianópolis 12. São Miguel, Chapecó e Florianópolis, praticamente todo dia a gente tem motorista ou lá, aqui ou lá. Certo? Mondaí e Itapiranga são alguns casos específicos, né? Mas São Miguel não foge um dia com 1, 2, 3 viagens. Chapecó, 1 ou 2. Então, são esses números que estão postos de viagens. Pessoal, internações hospitalares em 2021. Perfeito? Se vocês olharem no gráfico, são 6 internações eletivas, que foi programada essa internação para alguma situação. As outras 176 foram de urgência, chegado lá e feito a internação. E aí do lado tem mais ou menos o grupo do procedimento. A maioria são procedimentos clínicos, né? E alguns cirúrgicos. Pessoal, que tipos são aonde que foram, na verdade, as internações? Eu vou me reportar mais ali ao Hospital Terezinha Gaio Basso, 40, que é o regional. E o de Porã, 130, tá? E ainda nós temos aí o Hospital de Mondaí, Tunápolis, lá embaixo, que são hospitais que é atendimento psiquiátrico. Temos um ali, deixa eu ver se eu anotei aqui, que a gente ainda não tem toda noção por nome, mas é o Baggio lá, 2 internações, né? Hospital Santa Luzia, Deolindo José Baggio, internação para tratamento alcoólico, né? Então, nesse sentido, nós tivemos 2 internações nesse primeiro quadrimestre. As internações por algumas doenças, então só destacar aí, pessoal, segue um número mais ou menos semelhante em algumas doenças, mas temos lá embaixo, talvez alguns não consigam enxergar, mas é o Covid, tá, pessoal? Lá embaixo, 65 internações são Covid. Então, é um número muito expressivo nesse primeiro quadrimestre de internações em função dessa pandemia, dessa doença aí. Tá? Nem vou entrar em mérito dos outros números aí. Um detalhe interessante que a gente sempre apresenta são os números dos nascidos vivos e os óbitos. Pessoal, aí os nascidos vivos representam-se 34 crianças nascidas aqui nesse período e 15 óbitos. Desses 15, se não me engano, aqui são 4 que são Covid. Então, esses dias até uma pessoa me dizia assim, mas só morre Covid, né? Só morre Covid. Sim, o que é noticiado é Covid. Mas em torno de 25% da nossa população, ali nesse primeiro quadrimestre, morreu de Covid. Mas os outros 75% foram outras mortes, né? Então, isso é normal. Pessoal, aí tem as causas, né? Então, lá embaixo está escrito, o 4 lá é das causas de Covid. Pode passar. Ali foi feito um comparativo, é um comparativo que sempre se faz, tá, pessoal? O 2020 é do ano todo e 2021 é apenas do primeiro quadrimestre. Se vocês observarem lá do Covid, o ano passado morreu 5. Esse ano já passou desse número, certo? E nós apenas tivemos 4 meses. Se eu olhar lá no meio do aparelho circulatório, no ano passado morreram 26, esse ano morreu apenas 2.
Perfeito? Então, tem algumas situações que vão ser bem mais elevadas nesse ano e outras foram no ano passado. Então, mas isso é mais um número para a gente ficar de olho, tá? É mais em função do Covid mesmo. Pessoal, então, em termos de atendimentos e encaminhamentos, é isso aí mais ou menos que foi lá. Agora, vou apresentar um pouquinho de valores. Pode passar. Pessoal, o que nós recebemos nesse primeiro quadrimestre? Atenção básica, da média e alta complexidade, da vigilância em saúde e assistência farmacêutica, seriam os 4 blocos que a gente recebe da União, do governo federal. Perfeito. Ali só ressaltar, pode voltar um pouquinho, só ressaltar essa média e alta complexidade, tudo que, nós só fizemos atenção básica aqui, tudo que tiver que levar para São Miguel, levar para qualquer outro município, é média e alta complexidade, certo? Até o transporte a gente paga com esse recurso. Nas receitas estaduais, então, da atenção básica veio 93 mil e na farmácia 16 mil. E ali embaixo, então, total, atenção básica 518 mil, farmácia 34, vigilância sanitária 27 e média e alta complexidade 98. Então, totalizando 678 mil nesse período aí dos 4 meses de receitas, tá? E se a gente for pegar aí, é o gráfico mais ou menos do que eu acabei de falar. Perfeito? Onde nós gastamos esses recursos? Com o pessoal, encargos e auxílio alimentação, mais de 1 milhão em 4 meses. Material de consumo, material de processamento de dados, diárias e adiantamentos. Ali é praticamente motoristas, né? Material médico, hospitalário, odontológico, compra de material mesmo. Material de proteção, muito mais agora, né? Você vai ver, a enfermeira que vai colher o material para ver se a pessoa tem Covid, ele usa toda uma máscara, material, um jaleco, aquele material, é tudo descartado. Cada exame é jogado fora. Isso tem um custo. Até ali não é tanto porque já tinha uma quantidade e a gente comprou agora novamente. Manutenção dos veículos, 31 mil, medicamentos 80 mil, passagens 3.419. Essa questão de passagem até vale a pena a gente comentar um pouquinho, pessoal. Essas passagens, muitas vezes, tem alguém que precisa ir para Florianópolis, uma pessoa, aí nós temos que levá-lo. E essa pessoa, se é pelo SUS, não tem o que a gente fazer. O que a gente se propõe, às vezes, ou ir de carro, ou passagem com a Reunidas. A Reunidas, nós fizemos um contrato com eles, que prevê o seguinte: o Valtuir sai daqui, de Iporã, ou de São Miguel, a gente deixa na rodoviária, e ela vai até Florianópolis ou Joinville, que são os 2 pontos que depois de lá, a própria Reunidas tem um carro especial que vai levar até na clínica, vai fazer o seu exame, a sua consulta, aí eles vão lá, buscam, trazem de volta na rodoviária e deixam lá para voltar. E se voltar até São Miguel, nós buscamos até São Miguel. Então é bem tranquilo nesse sentido. Joinville e Florianópolis é assim. Se for Blumenau já é diferente. Mas a gente sempre faz os cálculos seguintes: tem 2 pessoas, o que é melhor, pagar passagem ou a gente ir com o veículo? E aí nós temos a Simone lá que faz esses cálculos sempre, diz, a Valtuir aqui é melhor, então vai com esse, certo? Depois disso tem materiais de equipamento permanente, 8 mil, assinaturas de jornal, energia elétrica, água, telefonia. Pessoal, esses outros serviços terceiros, pessoa jurídica e física, são consultas, exames, né? Tem algumas empresas que se cadastram para fazer essas consultas e tem outras que são pessoas físicas, né? Comunicação de dados, CISA-MIOSC, nós repassamos 12.500 por mês para o CISA-MIOSC, certo? E a gente tem serviços deles lá, muito serviço. Tem algo interessante no CISA-MIOSC, que teve um deputado que doou um valor bem significativo. Em vez de doar um pouquinho para cada município, doou para a MIOSC, para o CISA-MIOSC. E aí nós tivemos direito a 21 mil reais que temos lá para usar isso. Itapiranga, vou usar aqui um termo bem tranquilo, ó. Itapiranga, eles têm direito, se não me engano, a mais de 100 mil.
porque eles fizeram um cálculo do ano anterior, quanto que eles usaram a MEOSC. Quem mais usou foi nesse percentual, né? Nós usamos um pouco menos. Teve município que teve direito a 5 mil, então achei bem interessante essa proporcionalidade. Taxas, pessoal, isso é normal. Plantão hospitalar, 309 mil. Serviços médicos hospitalares laboratoriais, ali entra aquele valor que eu falei, que por 2 meses quase o Estado não pagou e nós bancamos tudo. Locação de veículos, são veículos terceirizados, né, para transportar pacientes, micro ou van, né? Coleta de lixo e resíduos é um recurso que vai bastante, pessoal. Principalmente agora com a questão Covid. Vacinação é muito material que vai para o lixo, é um lixo especial. Computação nas nuvens, despesa de exercício anterior, limpeza de veículos. Lá praticamente toda semana tem que ser limpados os veículos ou a cada viagem, depende como que é a situação. Conservação de veículos e material para manutenção de veículos, né? São peças e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, existe o CONDER, que é o consórcio aí da MEOSC. Então, hoje você precisa de uma peça, você leva na mecânica, o cara diz, precisa dessa peça. A Elise lá que faz essa parte, ela liga para a empresa em 2 dias já manda. Então, as peças já são adquiridas já pelo consórcio, algo bem interessante. Pessoal, o orçamento da saúde para 2021, nós tínhamos orçado 7 milhões e 200, nós também suplementamos recursos que tínhamos disponíveis do ano passado, 2 milhões, foi anulado 157 mil, ou seja, hoje nós tínhamos, né, um orçamento de 9 milhões e 100, e nós gastamos então 1 milhão e 900. Então teríamos um saldo orçamentário, não um saldo financeiro, de 7 milhões e 100 mil para aplicar em saúde. E essa última que é bem interessante, para vocês entenderem, então, nós temos uma receita total realizada de 10 milhões, no todo, né, nesse quadrimestre. O limite constitucional nós poderíamos ter gasto 1 milhão e 545 mil, e nós gastamos apenas 1 milhão e 82. E o percentual, que o mínimo tem que ser 15%, nós gastamos nesse primeiro quadrimestre 10,5%. Alguém pode dizer, foi por causa do Covid? Alguma coisa sim, mas pessoal, tem muita coisa que ficou do ano passado, recursos vinculados de vários entes. O que a gente faz no primeiro? Gasta aquilo que sobrou. E aí a gente está deixando, e por isso que esse percentual é baixo, tá? Então nós ficamos devendo a princípio 463 mil. Mas esse número vai aumentar automaticamente. Se vocês um dia forem olhar da educação, também deve estar em 18%, por aí, tem que chegar a 25%. Então, só para que vocês tenham uma noção do que nós fizemos lá enquanto saúde. Quando eu falo nós fizemos, pessoal, não falo da gestão, eu falo do todo, né? Saúde, desde as equipes, farmácia, todos os setores e áreas que nós temos na saúde. Então, nesse sentido, eu só tenho que elogiar as equipes que trabalham lá enquanto saúde. Só para terminar minha fala, pessoal, nós temos avançado bastante na questão Covid. Para vocês terem uma ideia, nós já vacinamos 4.457 pessoas em primeira dose. Então, nós vacinamos praticamente 59% da população adulta, acima dos 18 anos. E vacinamos já 1.427 em segunda dose, certo? Representa quase 20%. Temos avanço. Tem gente que... Eu posso olhar sempre o copo meio cheio ou meio vazio. Tem gente que reclama do presidente, tem gente que reclama disso, tem gente que fala isso ou aquilo. Eu digo assim, o que vem nós estamos fazendo. E aí o nosso trabalho está sendo feito. Geralmente na quinta-feira vem, nesses dias foi 10 da manhã de sexta, veio a notícia, hoje de tarde vai chegar em São Miguel. Então vamos tocar para sábado. Por que a gente faz no sábado, pessoal? Porque nós temos sentido muitas reações a um tipo de vacina
E nós, então, vamos fazer no sábado. Se tiver uma reação, o pessoal já está em casa no domingo. Quem tem empresa também cuida disso. Eu tive um caso no município vizinho aí que eu fiquei sabendo que fizeram numa segunda-feira, teve uma empresa grande que na terça quase ninguém foi trabalhar. E não porque talvez não queriam, mas porque quem já fez e tomou essa vacina e tem algumas reações, você sabe como que funciona. Então as nossas equipes se propõem a trabalhar no sábado. Então, nesse sentido, muito legal. Temos 69 ativos, hoje deu 15, e eu fico sentido porque desses 15, eu sei que alguns vão voltar não, vão para o hospital, vão se internar, porque a gente está nesse dia a dia, a gente sabe aquela pessoa está com algumas situações, vai voltar. Para vocês verem, nós temos um na UTI com 25 anos. Nós temos um internado lá com, acho que deve ter 30 anos. O nosso maior índice, se eu pegar os últimos 60 de sexta-feira, os 60 que estavam ativos, 22 eram pessoas de 30 a 39 anos. Então as pessoas às vezes não se cuidam tanto porque acham que são mais jovens, não. Os de acima de 60 tinha 6, 7, né? E sem muitos sintomas. Então esse todo se cuidar de pouco. E para vocês verem, eu tenho um gráfico aqui. Fevereiro nós tivemos 137 positivados. Fevereiro foi o nosso maior índice, preocupante, alarmante. Março reduziu para 119 e abril 18, foi assim maravilhoso. Já em maio 61 e hoje nós chegamos a 137 e empatamos com o mês de fevereiro, que era o maior, certo? Fevereiro tinha 28 dias. Então, quer dizer assim, e se a gente vai pegar o mês, nós temos mais 2 dias, né? Então, queira ou não queira, o mês de junho não está sendo fácil para nós. E por isso que para vocês terem uma ideia, nós damos licença prêmio para uma médica, porque ela não estava em condições de trabalho em função de muitos familiares com Covid, e não adiantava a gente querer insistir. Na segunda-feira, lotado o posto de saúde, na terça lotadíssimo, na terça eu tive que acudir um médico, ele não estava mais conseguindo dar conta, e na quarta então eu tomei a decisão, a gente faz sempre em conjunto, de suspender os atendimentos eletivos, aquelas consultas de rotina. Mas aí na quinta e na sexta deu 3, deu 4, né? Na sexta deu 4, se não me engano, e hoje então 15. Amanhã vamos ter que ver, então a gente trabalha sempre assim, pisando em ovos, como se diz. A gente toma uma decisão hoje, amanhã às vezes já muda, né? Então só para deixar um pouquinho também vocês a paz, desculpe me alongar, mas eu acho que é muito importante também vocês estarem cientes desses dados que a gente tem enfrentado em nosso município. Eu falo com alguns secretários da região, esses dias falando com o secretário na quinta-feira, ele diz aqui, bem tranquilo, Valtueiro, até ontem. Era sempre 2, 3, hoje só de manhã deu 15. É um município aqui vizinho. E não tem outro. Isso que nós entramos no final de semana agora no risco laranja, né, que eles dizem, né? Então nós melhoramos bastante. Mas os nossos hospitais aqui, principalmente o regional, está sempre com 23, 25, né? Em área de UTI. Então, pessoal, só para deixar mais claro. Se também tiver alguma pergunta, a gente está aqui, ou depois também, fiquem bem à vontade, tá? Certo. Agradecemos ao secretário Valtuir pela explanação. Foi muito bom deixar os nossos vereadores ao par, né, da situação, da realidade, como está a própria questão do trabalho na secretaria e também a questão do Covid. Continuando os nossos trabalhos, convido para usar a tribuna o vereador Paulo Sérgio Marques, que vai falar sobre emenda parlamentar. Saúdo nosso presidente Mário, vice-presidente Irmi, demais colegas vereadores, suplentes de vereadores aqui presentes hoje, Schneider e também a Michele, que se fazem presentes, e também a todos que nos ouvem de forma virtual. E um cumprimento especial ao secretário, ex-vereador
e atualmente secretário da Saúde, Valtuir, parabenizá-lo pelo excelente trabalho e estender esse parabéns a toda a equipe que tem se desdobrado. A gente tem visto, né, as campanhas de vacinação, o trabalho geralmente acontece no lar do idoso, e eu trabalho do lado ali na Celesc, então muitas vezes a gente tem esse contato, e já tive a oportunidade de receber a primeira dose da vacina, e também um fluxograma muito bem organizado. A gente tem acompanhado as pessoas que organizam, os funcionários que organizam, sempre pedindo para manter o respeito, o distanciamento, o uso da máscara, enfim. E também foi o recado repassado por vários vereadores já dessa casa, que a população continue se cuidando, né? Mas o que me traz hoje aqui é o ofício que eu recebi, ofício 123/2021. Florianópolis, senhor Paulo Sérgio Marques, com meus cordiais cumprimentos, informo que foi autorizada a liberação do recurso que destinei no orçamento do Estado para 2021, a emenda 1447 de minha autoria, no valor de R$350 mil, na área da infraestrutura para o município de Porã do Oeste, com o pagamento agendado para o mês de julho de 2021, conforme informações repassadas a mim pelo governo do Estado de Santa Catarina, atenciosamente Marlene Fengler. Então, assim, quando da oportunidade do Congresso dos Vereadores em Florianópolis, a gente visitou alguns gabinetes, entre eles o gabinete da nossa deputada Marlene Fengler, do nosso partido, do PSD, e na época eu encaminhei uma solicitação de um ofício justamente para a área da infraestrutura, né, na época solicitando aí R$300 mil, para alegria nossa, está vindo 350, né, 50 mil a mais do que na realidade solicitado na época. Então, em meu nome que fiz esse pedido, em nome do nosso partido, né, os agradecimentos aqui à deputada Marlene, que sempre tem se mostrado uma pessoa muito atuante, praticamente criou a bancada do Oeste, né? Então, junto com os outros, mas sempre esteve muito presente no nosso município. Então, meu agradecimento a ela, e também minha última sessão hoje é reforçar e desejar um bom trabalho aos que assumem aqui e aos demais que estão nessa casa. Obrigado. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. E convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 5 de julho de 2021, com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.